no slide aí? Já, beleza. Então, gente, meu nome é Caio, né? Eu sou dermatologista, como vocês já apresentaram. Qual que vai ser nosso objetivo hoje? Eu vou falar um pouco sobre as lesões elementares. Eu vou tentar mostrar a maior quantidade possível de doenças para vocês terem uma visão geral da dermatologia, tá? E tentar conceituar algumas noções básicas, que às vezes a gente pula e fica meio desorientado depois. Então, bora lá. Doença. Quando você faz uma doença, você estuda a doença do ponto de vista do diagnóstico. O que é? O que é isso? Certo? Você estuda a doença do ponto de vista da etiologia, o que causou. E estuda do ponto de vista da patogenia, como aconteceu. Na dermatologia, o foco é a morfologia. Então, dermatologia, radiologia, patologia são especialidades morfológicas. Você tem que fazer uma análise de padrões das formas das lesões, ou das imagens, ou das lâminas, e tentar agrupar em determinados conceitos, determinados grupos, e definir o diagnóstico. Não é muito... Claro, história é importante, anamnese é importante, tudo isso importa. Mas a dermatologia, o que brilha mesmo é a questão morfológica. E para a gente entender a etiologia e a patogenia, às vezes o foco é a biologia molecular. Acontece que a maioria dos casos, a maioria das doenças de dermatologia, a causa e a patogenia são desconhecidas, porque essa questão de biologia molecular vai avançando com o tempo, ainda tá muito no início. Não é, por exemplo, nossa, eu tenho uma lesão de pele, vou fazer um exame e vai vir um diagnóstico. Não funciona assim. Então, um raciocínio básico que vocês têm que ter é que não adianta ficar preso naquela parte introdutória, às vezes, do capítulo, perdendo muito tempo com questões como genética, etiopatogenia. Na dermato, o que importa mesmo, o que é mais importante, é a questão morfológica. Claro, tem que estudar como um todo, mas focar mais na questão morfológica. Beleza. Então, o foco é o diagnóstico morfológico, tanto clínico, que é o que a gente vai conversar hoje, quanto histopatológico, que é a parte mais da análise microscópica das lesões. E qual que é o objetivo do diagnóstico? Para que a gente tem que dar um nome a alguma coisa? O diagnóstico ele só importa quando a gente traça uma conduta, certo? A gente tem que dar um nome para uma doença para traçar uma conduta. A conduta vai ser passar um creme, vai ser oferecer um medicamento via oral, vai ser pedir mais exames, enfim, vai ser só tranquilizar. Mas tudo começa com o diagnóstico. Então, se coloquem no lugar aí de uma pessoa que estuda pássaros, certo? Aqui a gente tem um pardal, um pica-pau e um papagaio. Mas, assim, existem milhares de pássaros diferentes, várias espécies diferentes. Então, você que está estudando esses pássaros, você tem que ser capaz de diferenciar um pássaro do outro. Como é que você faz isso? Você tem que ver, o bico é diferente, a cauda é diferente, a pata é diferente. Então, você tem que avaliar essas características de maneira mais detalhada. E a mesma coisa com dermatologia, com patologia, com radiologia. Então, todo o racional aqui é observação acurada e classificação ordenada. Então, por exemplo, como é que classifica clinicamente? Doenças que causam máculas hipocrômicas. Doenças que causam pápulas e placas eritematosas e descamativas. São grupos de doenças. Então, o primeiro passo para poder organizar em grupos é a gente falar a mesma língua. A gente tem que saber se comunicar de maneira correta. Então, poxa, não tem como avançar na dermato sem entender lesões elementares, tá? É um tema, assim, realmente é básico, é a base de tudo. E eu organizei uma maneira aqui, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não tem nenhum livro. Não tem nenhum livro, é bem resumido e bem direto. Na verdade, essa conversa nossa aqui só tem um slide com texto. O resto é tudo imagem. Esse é o único slide que tem texto. A dermatologia é braille, certo? Não é só olhar. Não é, por exemplo, tá lá a pessoa com a lesão de pele.
Aí você fica de longe. Interessante, interessante. Não é assim. Você precisa ir lá e pegar na pele. Você precisa sentir. Isso até é demonstrado na classificação das lesões. Porque a primeira classificação é, você tem que definir se a lesão ela é não palpável, ou seja, plana, não tem relevo, ou é uma lesão palpável, uma lesão elevada. É o primeiro ponto. Uma lesão não palpável, que a cor é diferente da pele ao redor, é definição de uma mácula. Ou mancha, é a mesma coisa. Mácula ou mancha. Então, a mácula é uma lesão não palpável, que a cor é diferente da pele ao redor. Certo? Então, por exemplo, a mácula, ela pode ser hipercrômica ou hipocrômica. Essa hipercromia ou hipocromia se remete mais às alterações da melanina. Então, por exemplo, hipercrômico é uma lesão que é mais acastanhada, mais enegrecida em relação à cor normal da pele. Hipocrômica é uma lesão que é mais clara do que a pele. Existe até acrômica, que ela é totalmente branca. Então, vamos ver exemplos de máculas. Vitiligo. É uma mácula porque, se eu passo a mão, não tem relevo. E a cor é diferente. Aqui é mais claro, mas não é só hipocrômico, é acrômico, é branquelo. E dentro dessa mácula acrômica, tem áreas que são cor da pele, áreas arredondadas cor da pele. Então pronto, mácula acrômica com áreas cor da pele, você definiu o vitiligo, está dado o diagnóstico. Então dermatologia é isso, basicamente é isso. E você vai poder oferecer um tratamento e resolver o problema do paciente. Certo? Pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco, que é uma infecção fúngica superficial da pele. Máculas hipocrômicas do dorso. É uma mácula porque quando você passa a mão não tem relevo. Às vezes, pitiríase versicolor tem relevo, mas frequentemente não tem relevo. E quando você estica essas máculas hipocrômicas, podem ter escamas. O que são escamas? Escamas são depósitos de queratina na superfície da pele. É uma coisa secundária, não é a lesão primária. A lesão primária é a mácula. Já vou mostrar escamas melhores aqui. Aqui não dá nem para ver a olho nu escamas, tá? Você teria que esticar a pele, enfim. Pitiríase alba, outra causa frequente de mácula hipocrômica em criança que tem a pele mais seca, mais sensível. E um diagnóstico muito importante que é hanseníase. Hanseníase é uma mácula, pode se apresentar de várias formas, tá? Mas uma das apresentações é mácula hipocrômica, a mancha tem uma cor mais clara do que a pele ao redor, que apresenta uma redução da sensibilidade térmica. Você vai lá com um tubo quente e frio, e a pessoa não sabe que você está colocando quente ou frio. Então, mácula hipocrômica com anestesia térmica é hanseníase. E está feito o diagnóstico, acabou. É simples assim, em muitas lesões é bem simples, mas essa simplicidade só é possível se você entende a lesão elementar, se você entende que é uma mácula. Existem máculas que são hipercrômicas, que são mais escuras que a cor da pele. Então, o melasma é uma mácula hipercrômica na face. Se você passa a mão, não tem relevo. Então, é uma mácula. E a cor é mais escura que a pele. Doença muito comum. Máculas hipercrômicas arredondadas em áreas expostas ao sol. Essa lesão é o lentígo solar, uma das neoplasias benignas mais comuns da pele. Se você passa a mão, não tem relevo, porque se tiver relevo, já muda o diagnóstico. Certo? E essa mácula, ela pode ser eritematosa, ela pode ter eritema. O que é eritema? Eritema é o tom rosa, vermelho ou até mais roxo, causado pela dilatação de vasos. Então, você tem uma lesão que é mais rosa, mais vermelha, e você faz a digitopressão, você aperta, ela fica pálida, porque você fechou os vasos. Aí você solta, ela fica vermelha ou rosa novamente. Isso é eritema, certo? Causado pela vasodilatação.
Exemplo de eritema. A pessoa teve uma queimadura solar, se expôs ao sol, é uma mácula eritematosa. Você passa a mão ali, não tem relevo. E se você aperta, fica pálido, porque o eritema é causado, é um vermelho, um rosa, causado pela dilatação de vasos. Certo, vamos lá. E púrpura. Isso aqui me confundia muito quando eu estava começando a estudar. Porque eu pensava assim, não, então a púrpura é roxo. Mas assim, uma púrpura, ela pode ser roxa, mas ela pode ser também vermelha, certo? O que define púrpura não é exatamente a cor. O que define púrpura é o extravasamento de hemácias, o extravasamento de sangue na derme forma uma púrpura. É como se fosse uma tatuagem de sangue. É a púrpura. E qual que é a diferença de púrpura para eritema? Se você tem um extravasamento de sangue na derme, se você tem uma tatuagem de sangue, e você faz a digitopressão, se você aperta aquilo ali, não fica pálido. Continua roxo ou vermelho, continua ali, porque o sangue continua ali. Então vão notando que pegar é importante, palpar é importante, não é só ver de longe. Muda tudo se é uma púrpura, muda tudo. Exemplo, muito comum em idoso, a pessoa tem um vaso mais frágil, encosta em qualquer lugar, extravasa sangue, fica roxo. Só que é pouquinho, é extravasamento leve, não é o suficiente para fazer um relevo. Então a pessoa passa a mão, é uma mácula, não tem relevo. Você faz a pressão e continua roxo. Então é uma púrpura. Tem um extravasamento de sangue. Certo. Notem que esses conceitos de hiper e hipocromia, eritema, púrpura, se aplica para a mácula, mas se aplica também para todas as lesões que eu vou falar daqui para frente. Então, a pápula, uma placa, o nódulo pode ser hipercrômico, pode ser eritematoso, tá? Eu quis só introduzir aqui a ideia na mácula, mas se aplica para todos os outros, certo? E uma lesão, ela pode ser palpável, ela pode ser elevada, você passa a mão ali, você sente ela. A gente vai dividir em dois grupos. Existem lesões que são palpáveis, que são elevadas, e são sólidas. Existem lesões que têm um conteúdo líquido. Então, tem lesão que é sólida e tem lesão que dentro dela tem líquido. São grupos diferentes. Uma lesão elevada, palpável, sólida, que tem até 1 centímetro, é uma pápula. Essa é a definição de pápula. Uma lesão que tem relevo, é sólida e tem até 1 centímetro. Então, 1 centímetro é importante que vocês tenham definido. Não adianta de olho definir que é 1 centímetro ou não. Eu uso a ponta do meu dedo mindinho. A ponta do meu dedo mindinho, lado a lado, tem exatamente 1 centímetro, ou muito próximo de 1 centímetro. Então, eu vejo uma lesão lá, eu vou, coloco meu dedo mindinho. Se tiver menos que a ponta, se tiver relevo, vai ser uma pápula, certo? Se tiver mais do que 1 centímetro, não vai ser uma pápula, vai ser uma placa ou nódulo, vai ser outra lesão, certo? E uma coisa, assim, muito importante. Quando eu falo pápula, vocês pensam muito nisso aqui. Aquela lesão arredondadinha, certo? Mas pápula, qualquer lesão que tem relevo e tem menos de 1 centímetro é uma pápula. Não importa se ela é arredondadinha ou se ela é mais esparramada, certo? A gente está vendo aqui ceratose seborreica. Ceratose seborreica é uma das neoplasias benignas mais comuns da pele. Temos uma pápula hipocrômica e pápulas acastanhadas, enegrecidas. Uma lesão com relevo tem menos de 1 centímetro. Ceratose seborreica, várias pápulas acastanhadas, bem delimitadas. Nevo melanocítico, neoplasia benigna muito comum na pele também. Uma pápula acastanhada que tem umas áreas mais enegrecidas, mais escuras. Nevo melanocítico, uma pápula normocrômica. O que é normocrômica? É quase que da cor da pele. Ela não é muito mais escura que a pele, nem muito mais claro que a pele. Ah, mas essa aí não está da cor da pele, não. A pele está um tom mais para o branco, essa aqui está mais para o vermelho. Não complica. Normocrômico. Se for muito acastanhado e enegrecido, hipercrômico. Se for muito claro ou branco, hipocrômico ou acrômico. Essa tonalidade assim, mais próxima da pele, normocrômico. É um nevo melanocítico. Verruga viral. Todo mundo já deve ter ouvido falar de verruga. É uma pápula, geralmente, e ela tem uma característica especial, que é uma pápula ceratótica.
O que é ceratose? A camada mais superficial... A pele tem duas camadas, epiderme e derme. A camada mais superficial da epiderme chama camada córnea. Se essa camada córnea, essa camada mais superficial da epiderme está espesso, a lesão fica, a gente chama de lesão ceratótica, a gente chama de ceratose. Quando você passa o dedo, esse branquinho aí não sai. E ele confere uma aspereza à lesão. Então, uma lesão ceratótica é uma lesão que tem esse aspecto mais áspero. É diferente de escama. A escama é um acúmulo de queratina que sai com facilidade. Eu já vou mostrar para vocês escamas. Só que essa é uma ceratose diferente. Aqui não é uma ceratose aleatória qualquer. É uma ceratose que acontece no contexto de várias projeções. Uma ceratose que acontece com várias projeções, a gente dá um nome para isso. A gente fala que essa lesão, que essa pápula, ela é verrucosa, porque ela se parece com uma verruga, certo? Existem vários tipos de lesões que são verrucosas. A mais comum é a verruga viral, causada pelo HPV. Então, a pápula ceratótica, verrucosa. Nossa, eu fiquei achei confuso. O primeiro caminho para o atendimento é a confusão, para o entendimento é a confusão. Então, no começo do aprendizado, a gente fica confuso mesmo, é só para pontuar mais ou menos a noção, a ideia não é aprofundar na doença, tá? É só para pontuar a noção da lesão alimentar. Certo? Vocês devem saber o que é isso aqui é muito comum. Então, a pápula eritematosa, que tem um halo pálido, ao redor daquilo ali é pálido. Essa pápula eritematosa com halo pálido, com palidez na periferia, ela representa insulto por artrópode, também conhecido como picada de inseto. Então, o inseto pica e fica dessa forma, fica uma pápula eritematosa. Também chama pápula, uma lesão que tem relevo e tem menos de 1 centímetro. Várias pápulas eritematosas disseminadas no tronco. Psoríase, é um tipo de psoríase gutata. Certo? Líquen plano, outra doença bem característica da pele. Líquen plano é caracterizado por pápulas que tem um eritema violáceo. É um eritema, ou seja, é uma alteração de cor causada pela dilatação de vasos. E o eritema violáceo é mais pro tom do roxo, tá? Então, são pápulas violáceas que a borda é mais poligonal. Você vê que a borda é muito bem delimitada. E a superfície é plana. Por isso chama líquen plano. A mácula, ela é toda plana, ela não tem relevo. O líquen plano é uma pápula que a superfície é plana. Então, percebam, tá na picuinha, tá no detalhe, para diferenciar uma coisa da outra. Não é só bater o olho ali e pronto. Olha que coisa incrível, assim, muito interessante. Pápulas com tom mais do roxo e do vermelho. Aí você vai lá e comprime. Você comprime, porque você quer saber se é um eritema. Se for um eritema, você vai comprimir e vai ficar pálido, certo? Porque o eritema é causado pela dilatação de vasos. Se você fecha o vaso, fica pálido. Só que nesse caso aqui, você comprimiu e ficou da mesma cor. Continuou roxinho. Porque aqui são pápulas purpúricas. A púrpura é causado pelo extravasamento de hemácias na derme. Então, pápulas purpúricas, especialmente nas pernas, podem representar vasculite cutânea de pequenos vasos. E daí? E daí que, se você tem vasculite cutânea de pequenos vasos da pele, na pele, você pode ter vasculite de pequenos vasos no rim, você pode ter vasculite de pequenos vasos nos olhos. Então, tem uma importância sistêmica, você tem que examinar o paciente como um todo. Então, olha a importância desse achado. Está no detalhe, está ali na dígito-pressão. Beleza. Pápula é isso. Agora, imagina só, uma lesão palpável, tem um relevinho, sólida, só que ela é mais de 1 centímetro. Ela tem mais de 1 centímetro. Ela tem mais do que a ponta do dedo mindinho. Aí ela pode ser esparramada. Uma lesão elevada, uma lesão palpável, sólida, tem mais de 1 centímetro e é esparramada, é uma placa. Isso não tem escrito em lugar nenhum. Eu gosto de falar assim porque para mim faz sentido. É esparramada no sentido que a placa, quando ela vai crescer, ela cresce muito mais no sentido da pele do que na profundidade, certo?
Então, ela fica mais esparramada. Ou vocês podem falar assim, que a placa, ela faz um platô, ok? Então, a placa, ela é mais esparramada. Ela cresce muito mais no sentido da pele do que na profundidade da pele. Certo? Celulite, celulite na face, certo? É uma placa eritematosa, bem delimitada. Erisipela, celulite, tá, é o mesmo contexto. Infecção bacteriana afetando derme subcutâneo. É uma placa, uma lesão que tem relevo, e é sólida, e tem mais do que 1 centímetro. E ela é mais esparramada. Dermatoftose, que é um caso de infecção fúngica. É uma placa bem fininha, eritematosa, que tem escamas. Notem as escamas, percebam que são escamas. Escama, esse acúmulo de queratina na superfície da lesão. Se você passar a mão, aquilo ali sai com tranquilidade. Então, claro que existem outros diagnósticos diferenciais aqui, mas esse é um caso de infecção fúngica, dermatoftose. Então, a placa eritematosa, bem delimitada, com escamas. Placa eritematosa é uma lesão elevada, tem mais de 1 centímetro, e é uma lesão mais esparramada. E aqui nós temos escamas espessas na superfície. É uma lesão quase que ceratótica. Muita dessa queratina na superfície fica aderida também, não sai. Então, é uma lesão, a placa eritematosa, bem delimitada, ceratótica, com escamas espessas. Aqui é psoríase, apresentação clássica de psoríase. Mas, às vezes, psoríase, ela é forma uma placa mais fininha, mas continua sendo psoríase. Placa eritematosa, bem delimitada, com escamas. Placa eritematosa, bem delimitada. Ceratótica, tem umas perezas na superfície, causado pelo espessamento da camada córnea, camada mais superficial da epiderme. Nossa, achei muito parecido com isso aqui. É muito parecido, né? Só que essas duas primeiras representam psoríase. Essa aqui representa um carcinoma espinocelular in situ, conhecido como doença de Bowen. Então, na dermato, ela tem essa complicação aí. Às vezes, as doenças neoplásicas, até malignas, elas se parecem com doenças inflamatórias. Então, gera essa dificuldade a mais. E como que eu faço para poder trabalhar com essa informação? Você tem que conhecer as doenças. Basicamente é isso, tem que conhecer as doenças mais importantes, mais prevalentes. Então, por exemplo, não adianta, eu quero estudar aqui psoríase. Não adianta ficar 2 horas estudando a genética, a imunologia, a fisiopatogenia, os fatores de risco da psoríase, aí chega lá na hora de estudar a morfologia, chega na hora de estudar a clínica, tá cansado. Aí lê rápido a clínica. Dermatologia, o que importa muito mais é a morfologia clínica. Também uma placa mais acastanhada, uma placa hipercrômica. E aqui é um sinal bem sutil que às vezes você não vão perceber nessa imagem. Mas, basicamente, tentem notar que as linhas da pele estão muito mais visíveis, estão muito mais bem demarcadas dentro da lesão, quando comparado com fora da lesão. Fora da lesão, você quase não vê as linhas da pele. Dentro da lesão, você vê as linhas da pele, e elas formam uns losângulozinhos. Então, essas linhas da pele exageradas na lesão, tem um nome para isso. Isso chama lichenificação. É um sinal clínico. Lichenificação. As linhas da pele estão mais exageradas, estão melhor visíveis na lesão. Essa doença, a lichenificação, frequentemente, indica que a doença é causada pelo ato de coçar. Essa doença representa líquen simples crônico. Líquen simples é o nome da doença. E a lichenificação é o achado. E a dica que isso aqui é causado pelo ato de coçar é a presença de uma erosão linear, que a pessoa meteu a unha. Mas, basicamente, eu queria falar para vocês aqui o que é a lichenificação. Certo? Uma placa eritematosa, mas aqui o que chama muito mais atenção, muito mais interessante do que ser uma placa, é a presença de uma úlcera. O que é úlcera? Úlcera é uma perda de continuidade.
A úlcera você perde epiderme e uma porção da derme. Então você tem uma úlcera. É diferente de erosão, que você perde basicamente a epiderme. A úlcera você perde a epiderme e perde parte da derme. Então é uma úlcera bem delimitada. Esse é um caso de leishmaniose cutânea. Mas você pode descrever também que é uma placa eritematosa com a úlcera extensa. Não importa o caminho que você vai falar. É a mesma coisa. Certo, placas, então já viu mácula, pápula e placa. Então uma lesão palpável, sólida, que tem mais de 1 centímetro, só que ela é mais aprofundada. É um nódulo. Então a lesão esparramada é uma placa. Agora, uma lesão que cresce tanto no sentido da pele como na profundidade da pele, ela forma um nódulo, ela dá esse aspecto mais de bola, de um aspecto mais oval, forma um nódulo. É difícil colocar em palavras, né? É bem óbvio a diferença de placa e nódulo, mas eu estou tentando colocar em palavras para vocês não se confundirem muito. Certo. Nódulo perláceo, ele tem um brilho diferente, com os vasos ramificados. Essa lesão é o carcinoma basocelular. É a neoplasia benigna mais comum da pele. É o nódulo, porque é uma lesão que tem relevo, tem mais do que 1 centímetro e é arredondada, ela é aprofundada, ela se aprofunda na derme. Você pode notar isso até melhor na palpação. Carcinoma basocelular. Apresentação característica, muito comum. Nódulo eritematoso ceratótico. Tem esse aspecto mais áspero, que representa o espessamento da camada mais superficial da pele com frequência. Essa lesão representa o carcinoma espinocelular invasivo, outra neoplasia maligna muito importante da pele. Essa aqui é legal para explicar um conceito para vocês, porque às vezes confunde, né? Você olha isso aqui e fala, isso é um nódulo, é uma placa, como que eu descrevo isso? Tem várias formas de descrever, por exemplo, o que é o nódulo aqui? Essa parte mais vermelha, eritematosa, mais friável. Você vê esse nódulo, você fica imaginando que qualquer coisinha aquilo ali vai sangrar, porque ele é friável, ele é frágil. Então, nós temos um nódulo friável sobre uma placa hipercrômica, assimétrica, irregular, super estranha. Essa lesão é um melanoma, numa fase bem tardia. Neoplasia maligna da pele, bem problemático. Esse é um quadro de micose fungoide. Micose fungoide talvez seja uma das nomenclaturas mais infelizes da dermatologia, porque você fala para qualquer pessoa micose fungoide, a pessoa vai pensar em fungo, né? Mas micose fungoide é um linfoma cutâneo de células T. Não é todo linfoma cutâneo de células T que é micose fungoide, mas existe um tipo de linfoma cutâneo de células T chamado micose fungoide. E micose fungoide pode apresentar vários tipos de lesão. Então, essa é uma imagem que eu quis deixar porque ela é muito ilustrativa. Percebam, essa lesão, à esquerda da seta, é uma pápula, quase um nódulo, mas é uma pápula, provavelmente. Essa lesão mais em cima, ela tem relevo, tem mais de 1 centímetro, só que ela é mais esparramada, é uma placa. E essa lesão de baixo, ela tem relevo, ela tem mais de 1 centímetro, só que ela aprofunda, da mesma forma que ela cresce para os lados, ela aprofunda também. Então fica uma questão mais oval, mais arredondado. Então, um nódulo. Certo. Vários nódulos normocrômicos disseminados. Aqui é um quadro de hanseníase multibacelar. Nódulos normocrômicos disseminados. Tem pápulas também, né? Pápulas e nódulos. Se você fosse no olho descrever essa alteração, esse é um quadro de eritema nodoso. Se você fosse no olho descrever essa alteração, você falaria, tem um edema nos membros inferiores e tem umas máculas eritematosas. Essa é uma descrição no olho. Mas quando você palpa, quando você sente, nessa área que parece que é uma mácula, na verdade tem um nódulo se aprofundando ali.
Então, nem sempre o nódulo está visível. Às vezes o nódulo se aprofunda. Por exemplo, o lipoma. Lipoma, às vezes, você não vê no olho nu. A pessoa fala, olha, tem uma bolinha aqui. Aí você sente. Então, um nódulo. Certo? Eritema nodoso. É uma doença dermatológica secundária a várias causas. Por exemplo, sarcoidose. Ok. Então, a gente aprendeu mácula, pápula, placa e nódulo. Agora, a gente vai conversar sobre as lesões que têm relevo e tem um conteúdo líquido. Se a lesão tem relevo, tem um conteúdo líquido, aí você tem que ver. Esse conteúdo líquido é transparente, seroso ou hemorrágico, ou é pus. Porque se for pus, é outra história. Se for um conteúdo líquido, transparente, seroso, hemorrágico, coisa mais clarinha, que às vezes pode ter pingado o sangue e ficou hemorrágico, você chama de quê? Se tiver até 1 centímetro, é uma vesícula. Vesícula. Se tiver mais do que 1 centímetro, é uma bolha. Certo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco, porque eu esqueci de falar uma coisa que eu acho chave. Olha só, eu já falei isso antes, mas eu quero falar isso de novo, porque depois que eu entendi isso, facilitou bastante. Uma lesão que tem menos de 1 centímetro e é esparramada. Parece uma plaquinha. Como é que você chama isso? Você chama de pápula. Uma lesão que tem menos de 1 centímetro e é mais aprofundada, mais arredondada, mais aprofundada. Parece um nodulinho. Como é que você chama isso? Pápula também. Então, a pápula, ela pode ser uma plaquinha ou pode ser um nodulinho. Eles não diferenciam o nome. É tudo pápula. Até porque é difícil definir exatamente se é mais esparramado, se é mais aprofundado quando tem menos de 1 centímetro. Mas entender isso foi chave para mim, porque me confundia muito. Tá? Voltando para o conteúdo líquido. Conteúdo líquido, transparente, seroso ou hemorrágico. Até 1 centímetro é vesícula, mais de 1 centímetro é bolha. Vesículos, aqui tem um conteúdo mais seroso, isso aqui não é pus. Então, um conteúdo um pouco mais seroso. Vesículas agrupadas sobre base eritematosa. Isso é uma apresentação clássica de herpes, do herpes vírus. Então, se você vê isso perto da boca, você vai ter um herpes simples labial. Se você vê isso na região genital, você vai ter herpes simples genital. Mas o conceito é o mesmo. Vesículas agrupadas sobre base eritematosa. Agora, se você vê vesículas agrupadas sobre base eritematosa, seguindo um dermátomo, você está diante a herpes zoster. Dermátomo é uma área que está relacionada a uma inervação, certo? Minha ideia não é detalhar muito, mas só para vocês entenderem como é chave definir que tem vesícula. Porque se não tiver vesícula, muda a conversa completamente. Vesículas, com a parede até um pouco mais frágil, né? Na axila. São lesões que têm relevo, têm um conteúdo líquido e tem menos de 1 centímetro. Você chama de vesícula. Esse é um quadro de pênfigo vulgar, que é uma doença autoimune que cursa com vesículas. Notem a região mais superior da imagem. Mais superior, que está até cortada. Essa parte superior da imagem, ela representa uma erosão. A parede da vesícula foi embora. A parede dessa vesícula era composta principalmente da epiderme. A epiderme foi embora, você tem só uma erosão. Então está um conceito de erosão. Pemphigoide bolhoso. Pemphigoide bolhoso. Outra doença autoimune que pode cursar com vesículas e bolhas. Nós temos aqui bolhas. Essas bolhas são lesões elevadas com conteúdo líquido e elas têm mais de 1 centímetro. Esse conteúdo líquido, ele é seroso, na maioria delas, mas em algumas é um conteúdo líquido hemorrágico. Pingou uma gota de sangue ali, vai ficar hemorrágico. E essas bolhas estão sobre placas eritematosas. É um quadro bem sugestivo de pemphigoide bolhoso. Necrólise epidérmica tóxica. É uma farmacodemia bem grave, geralmente. E aqui, você não vai ver a vesícula ou bolha, mas você vai ver só a erosão. A epiderme basicamente morreu, né? Necrólise epidérmica, a epiderme foi embora, sobrou só a parte bem superficial da derme. Então você vê erosão. É diferente de úlcera. Úlcera é aquela imagem que eu mostrei da leishmaniose. A úlcera aprofunda na derme
e às vezes até no subcutâneo, e às vezes até no músculo. Esse é um quadro bem interessante. Aqui é pênfigo foliáceo. Outro pênfigo, tem um monte de pênfigo. Vocês não vão aprender pênfigo hoje, é só para dar uma ideia. Pênfigo foliáceo, ele é tão superficialzinho, a vesícula, que você não vê ela a olho nu. Quando você vai ver a olho nu, aquilo ali já se rompeu. Aquilo já se rompeu. E aquele líquido que seca, ele forma o quê? Crosta. Então, crosta é líquido seco. Crosta, esse líquido transparente, seroso, hemorrágico ou purulento, seco. É uma crosta. Tá? Ele pode acontecer no contexto de trauma, no contexto de vesícula, no contexto que a lesão está exudando, tem vários contextos. Então, basicamente, você vê aqui uma crosta amarelada sobre erosão, sobre uma placa eritematosa erosada. Crosta amarelada nas narinas. Aqui é um quadro de impetigo, uma infecção bacteriana superficial da pele, muito comum. Lesão elevada, conteúdo líquido. Só que você olha lá, é purulento. E é purulento desde o início, tá? Isso é importante. Purulento desde o início. É pústula. A pústula não tem a pustulinha e a pustona, é tudo pústula. Não diferencia o tamanho. Ok. Exemplo clássico. Acne. A acne causa pápulas e pústulas eritematosas na face. São lesões foliculares. A face tem muito folículo piloso. Ok? Pústulas sobre base eritematosas associadas ao folículo. Esse é um quadro de foliculite bacteriana, uma infecção bacteriana no folículo, causando pústulas. Então, a acne causa pústulas foliculares. Foliculite bacteriana causa pústulas foliculares. Aí você vai agrupando as doenças, até conhecer todas, importantes. Candidíase. Candidíase causa eritema, uma placa eritematosa nas dobrinhas, principalmente virilha, por exemplo. Só que o que dá a dica de candidíase? A dica de candidíase, ela surge quando você vê pústulas na periferia, assim, até um pouco longe da lesão inicial. Então, observem, várias pústulas, mas embaixo na imagem, as pústulas estão embaixo. Então, dá a dica que é candidíase. Então, tudo começa no detalhe, definindo lesão elementar. Se vocês estão se formando e tudo, aí vai ver uma doença de pele. Aí ele escreve assim, lesão eritematosa. Você não falou nada, cara. Não falou nada. É uma mácula eritematosa? É uma placa? É um nódulo? É uma úlcera? É uma vesícula sobre base eritematosa? Então, você falar uma lesão, você não quer dizer nada. Eu nem uso a palavra lesão muito para descrever. Eu já falo logo, é uma placa, de tal forma. É uma mácula. Então, tudo começa por aí. Certo? É igual você falar, quero estudar cardiologia. Em vez de você definir lá ausculta, aí você coloca lá, ausculta alterada. O que você falou com isso? Tem que definir no detalhe. Pústulas sobre base eritematosa. Aqui é um quadro de psoríase pustular. Psoríase é uma doença esquisita, né? Pode dar pústulas também. Beleza. Certo. Então, assim, o que eu tinha para conversar é isso. Isso aqui aborda toda a semiologia dermatológica? Não, não aborda. Eu só quis passar o conceito das lesões elementares, certo? Eu só quis passar o conceito desse slide. Cara, fotografem esse slide, tira um print disso aqui, e quando tiver dúvida, dá uma olhada. É importante eu falar uma coisa aqui. Dependendo do livro, alguns livros falam que a pápula ela vai até meio centímetro. E o nódulo é acima de meio centímetro. A placa é acima de meio centímetro. Eu estou usando uma classificação internacional de descrição de lesões cutâneas. Tem um artigo até de 2016. Para quem está lá no grupo que me acompanha, até disponibilizei para vocês. E eu gosto dessa divisão que eu acho que faz sentido na prática. Mas só para vocês não assustarem quando olhar no livro, se tiver diferente, tá? Falando nisso, é o seguinte, eu estou tentando articular um curso completo de dermatologia voltado para prática, dermatologia prática. O foco é o diagnóstico clínico e o manejo terapêutico.
Então, toda quarta noite, eu estou fazendo live no YouTube, certo? A gente já está, acho que na nona aula, se eu não me engano. A gente já abordou várias doenças. E é totalmente gratuito. Quem for acompanhando e for vendo, não vai ter custo nenhum, vai ver tudo à medida que eu faço. E tem um grupo ali no Telegram. Então, pô, todos vocês estão convidados. Inclusive, eu tenho uma aula de líquen simples crônico disponível para quem quiser assistir, da aula da semana passada. Toda live de quarta, ela fica disponível 1 a 2 semanas, para quem perdeu poder assistir em outro horário, certo? E depois elas saem do ar. Ok? Tá todo mundo convidado, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e estou aberto para dúvidas. Olá, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos lá para as dúvidas, pessoal. A primeira. A leishmaniose ainda é muito recorrente aqui em Palmas? Tem muita leishmaniose aqui, tem bastante. E a leishmaniose cutânea, assim, uma das principais causas de internação hospitalar no HGP, para a equipe da dermatologia. Então, o paciente que interna, geralmente ele interna porque tem hanseníase, ou porque tem leishmaniose cutânea e precisa fazer um tratamento hospitalar, às vezes com glucantimia ou anfotericina B. Tem bastante. Eu não estava atendendo muito por causa do fluxo, então não estava chegando muito até mim. Só que a gente está com problemas, já que vocês estão falando disso, a gente está com um problema que não está tendo anfotericina disponível para leishmaniose cutânea. Então a gente está fazendo um trabalho muito legal, um tratamento muito legal, que é o glucantime intralesional, com 3 aplicações só de glucantime dentro da lesão, e tem resultados incríveis. Não é indicado para todo caso, mas é bem interessante. Então, mas enfim, resumindo a resposta, sim, ainda está tendo leishmaniose pra caramba. Quem trabalhar aqui no Tocantins pelo menos 6 meses, com certeza vai encontrar. Ok. Quais os sinais que eu devo observar em uma lesão que me leva a pensar em carcinoma? Então, vou amplificar um pouco o raciocínio. Quando você fala carcinoma, eu imagino que você está querendo falar câncer, porque existe carcinoma, existe sarcoma, existem vários tipos de câncer, existe linfoma. Então, vou tentar responder para câncer de maneira geral. Câncer de pele. Câncer de pele, a gente tenta colocar numa sacola só coisa diferente demais. Tem 3 tipos de câncer de pele que são mais falados, só que na realidade tem uns 20 ou mais que são relevantes, entendeu? E cada câncer de pele, às vezes, tem vários subtipos. Então é difícil dar uma regra geral. Eu sou muito mais da teoria que a gente tem que estudar as doenças individualmente e não ficar preso em macete. Então, por exemplo, ABCD, não sei até que ponto isso é a ideia, porque assim, assimétrico. Pô, uma lesão assimétrica, se for você traçar a lesão no meio, um lado for muito diferente do outro, você não conseguir ver um lado espelhar o outro, isso preocupa a gente. B, a borda irregular, uma lesão que a borda é muito estranha, muito esquisita, preocupa a gente também. Cor, uma lesão que tem muitas cores, né? Então, pô, vocês viram aquele melanoma, tem uma parte lá que é um nódulo friável, vermelho, tem outra parte lá que é acastanhada, outra parte que é enegrecida, outra parte que é clara, isso é muito estranho, tem que chamar atenção. E o D é o diâmetro, que falam que acima de 5 milímetros tem que preocupar mais. Mas, pô, uma lesão que, geralmente o paciente fala assim, é uma ferida que não melhora. Tem uma feridinha aqui no meu nariz que não melhora, uma ferida que não melhora, tá estranho isso aí. Ou então, qualquer lesão que já tratou com vários cremes e pomadas e não melhorou. Merece, às vezes, ser biopsiado. Vocês viram que tem doenças neoplásicas que podem parecer doença inflamatória. Então, vale a pena ser avaliado também. Então, uma lesão que o paciente está preocupado. Se a pessoa está preocupada, às vezes é melhor até tirar. Quando há um grau mínimo de dúvida, é melhor tirar. Uma lesão que está crescendo. Pô, está crescendo cada vez mais. Que esquisito. A grande dica é você perguntar. Quanto tempo você tem isso? Aí a pessoa fala assim, não sei, não sabe, então não serve de base essa informação. Mas se ela fala, não, eu tenho isso desde os 11 anos de idade, não mudou nada, tá do mesmo jeito, tem uma lesão bonitinha e tudo, você pode sossegar mais. Só que assim, cara, câncer é tão complexo que a minha sugestão, e é muito comum, a gente às vezes fica horas e horas estudando câncer de mama, tudo quanto é tipo de câncer, ginecológico, enfim, câncer de próstata, mas câncer de pele, a cada 5 pessoas, uma vai ter câncer de pele. Caraca, é muito comum. Se você não
você é médico, o pessoal vai te procurar para definir isso. Eu sugiro que dediquem um tempo para tentar entender os 3 principais isoladamente, sem uma regra geral, sabe? Tenta entender como é que a cara, quais são as características do carcinoma basocelular, quais são as características do carcinoma espinocelular e do melanoma, de maneira individual. E entender as neoplasias benignas também. Quando você entende o que é do bem, fica mais fácil saber quando está errado. Certo, muito obrigada, Caio. Tem mais alguma? Posso afirmar que o nódulo é uma lesão com bordas bem delimitadas e a placa não? Não, você não pode afirmar isso. O que é ser bem delimitado? Você consegue definir exatamente o começo e o fim da lesão. Então, por exemplo, essa placa de psoríase é muito bem delimitada. Você sabe exatamente onde ela começa e onde ela termina. Mas existem placas que são mais infiltradas. Ela sobe, mas ela vai se esparramando assim na pele aos poucos, você não sabe nem direito onde ela termina. E existe nódulo que, sim, é mais bem delimitado, e existe nódulo que está, às vezes, sobre uma placa que está mal delimitada. Então, eu acho que não seria um bom método de diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que é muito legal a ideia, assim, de ser uma coisa que... assim, porque é difícil colocar em número isso. Mas, basicamente, a placa, vamos supor, ela cresce, às vezes, 2:1, 2 ou 3:1. O nódulo, ele cresce 2:2, 3:3, 4:3, enfim. Ele cresce mais para tudo quanto é lado. Por isso que eu falo que é mais aprofundado. A placa, ela cresce, ela esparrama mais. Assim, sinceramente, isso não é falha, é difícil pôr em palavras, sabe? Eu já tentei ler todos os livros de semiologia, que tem algum capítulo de semiologia, ninguém tem um termo bonitinho para definir, para separar. Tem uns que gostam de falar da palavra platô, e quando falam de nódulos, gostam de falar que aprofunda na derme no subcutâneo, ou seja, é uma coisa mais aprofundada. Certinho. Muito obrigada, Caio, mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, por acrescentar tanto no evento para a gente. Nós agradecemos muito. Valeu, obrigado por tudo aí, obrigado pelo convite, e novamente reforçando o convite para que participem do curso, caioformiga.com/telegram, tá bem bacana lá, certo? Boa noite, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficam todos convidados para participar do curso do Caio.